Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui novamente com a segunda semana, né, de Psicologia e Saúde do Movimento Crescer, novamente aqui com a Érica, da Social Beat, a Patrícia, que também é psicóloga do movimento, eu, que eu acho que eu sou a cara mais falada do movimento, né, cara mais vista, também. E hoje com um tema bem legal, né, que a gente vai falar sobre o processo da adolescência, né, que é bem importante a gente conhecer, que muitas vezes os adultos esquecem como é, né, o adolescer. E, com gancho nisso também, vamos falar sobre como as redes sociais podem influenciar a nossa saúde mental, puxando um pouco para a depressão, tá bem? Mas, antes de tudo, a nossa parceira, que é a Erika, que tem ajudado a gente demais, vai dar uma palavrinha para falar como é o trabalho da Social Beat aqui em Rio das Pedras. Oi, gente, muito bom estar aqui nesse espaço novamente. Falar sobre esse tema é muito importante, né? Um tema que é importante os pais e os adolescentes ficarem atentos a esses sintomas. E a Social Beat é uma instituição, uma organização social que tem um movimento em Rio das Pedras, né, na comunidade Rio das Pedras. Nós queremos trabalhar com tecnologia, inovação, e estamos projetando sonhos, né, para um Rio das Pedras melhor, né, e nós somos todos moradores aqui da comunidade, e já fazemos um trabalho na área de empreendedorismo, ensino de programação, e outros cursos, e cursos diversos também aqui na sede da Social Beat. E para você que quer participar dessa construção, depois chama a gente para conversar, tá bom? Obrigada e vamos para esse evento, para essa live super importante, e eu espero que todos gostem. Obrigado, Érica. Tá. E, pessoal, vamos lá, só 2 recadinhos, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui pelos comentários. A gente vai tentar acompanhar e responder todo mundo. E quem quiser se inscrever para o atendimento social, pode entrar na nossa página no Facebook, que tem um link de cadastro, tá bem? Ou mandar uma mensagem lá na nossa página, ou aqui na legenda mesmo da live também tem o link, tá bom? Agora eu vou passar a voz para a Patrícia para ela começar a falar sobre o processo da adolescência. Bom, gente, boa noite, né? Antes de tudo, eu queria agradecer mais uma vez a Érica, né? A Social Beat pelo espaço, né? De conscientização, né? Por esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Mês de prevenção ao suicídio. E assim, como o Sandro Bernardo disse, qualquer dúvida é só mandar nos comentários. A gente também possui nossas redes sociais também. A minha rede social, pode mandar o direct por lá, né? A gente responde posteriormente, quando a gente puder, né? Tem a minha página no Instagram, que é @pontespc, né? Você pode acompanhar as novidades. Tem a página do psicólogo Sandro Bernardo também. Qualquer coisa, você me corrige, mas é @opsiresponde, não é isso? E também tem a página da Neuma, que faz parte da nossa equipe também, que é psicóloga _Neuma Souza. É isso, qualquer dúvida, se não conseguir mandar por aqui, pode mandar para a gente pelo direct, tá bom? A gente vai fazer um tema mais introdutório, né? Falar sobre a adolescência, né? Por quê? Né? Uma fase, né, que tem mostrado, né, em pesquisas tem mostrado que a depressão e a incidência de suicídio, né, tem aumentado principalmente com adolescentes, né? Então vamos entender essa fase, esse processo, né? E por isso a importância de falar, né? Que é uma fase de muitas mudanças, né? Vamos pelo, né, termo básico, né? A adolescência é um período, né, de transição entre a infância e a vida adulta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência é um período da vida ao qual acontecem diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais, né? Tais mudanças faz o adolescente se deparar com questões que muitas vezes ele não está preparado, né, para lidar, como questões como o corpo, sexualidade, fazer suas próprias escolhas, entre outras, né? Vou falar dessas 3 mais básicas, né? E vamos lá, né? No caso, o corpo, né?
o adolescente, ele precisa elaborar, né, o luto do corpo infantil, né, tendo que aceitar a chegada, né, desse corpo que ele não pediu, né, foi imposto a ele. Então, isso causa muita angústia, né? No caso, a menina, é a menstruação que vem, é o crescimento das mamas, né, por exemplo, né, entre outros. No menino, é a poluição noturna, é o crescimento da barba, a alteração da voz. Isso é um dos exemplos, né, de várias alterações no corpo que acontecem com o adolescente. Né? Isso é angustiante para ele, né? E também, outra questão, né, que eu citei aqui, é sobre a sexualidade, né? A sexualidade está presente desde a fase lá fetal da criança, né? Mas ela, no período da adolescência, que ela flora, né? E a gente fala que é o despertar das fantasias adormecidas, né? É um encontro com o real do sexo, né? É um encontro dramático, né? Pois tudo é muito novo, né? É um momento de descobertas, né? Então aí é mais uma questão angustiante para o adolescente, né? Passar por essas tantas descobertas e tantas coisas novas, né? Outra questão também que é muito presente, né, e muito nos adolescentes, é fazer suas próprias escolhas, né? Com questionamento, né, o paciente ele questiona muito a autoridade dos pais, né? E por que parece ser normal, né? Tá tendo uma formação de personalidade ali, né? Então os pais, né, deixam de ser a referência como um todo, e ele busca referências fora, né? Então há ali um questionamento da autoridade dos pais, né? Os adolescentes, os aborrecentes mais famosos, né, como dizem. Patrícia, Né? Sim. acho interessante colocar, né, que assim, os pais cobram tanto que o adolescente se entenda, se explique. Só que assim, como é que eu vou pedir para alguém que está se redescobrindo, porque ele não é mais uma criança, mas também não é um adulto, como é que eu vou pedir para ele me explicar como ele é, se ele nem sabe? Essa cobrança excessiva em cima do adolescente, né, porque é complicado. ele já não é mais uma criança, então como eu lido com ele? Mas ele, contrapartida, também já não é mais um adulto. Sim, essa questão também de os pais saber lidar com os adolescentes, né? Sim. Também há nisso. E, assim, com esse questionamento, né, da autoridade dos pais, o adolescente, ele se vê num trabalho de elaboração de suas próprias escolhas, né? Para se tornar responsável pelos seus próprios atos. Agora é ele que vai ser o responsável, não mais os pais vão, né, por ele, né? Sim. Então, nessa fase, o adolescente, como eu disse, percebe que os pais também têm falhas, né? Não são aqueles super-heróis idealizados, né? E começam a questioná-los, né? Como eu havia dito, né? É uma formação da sua própria personalidade, né? E com relação aos pais, né? Ao contrário que muitos pensam, né? Apesar de apresentar certa rebeldia, o adolescente precisa muito dos seus pais, né? Por vezes, diante de tantas reações adversas do adolescente, os pais sentem que não são mais ouvidos, né? E não são levados a sério, e deixam de desempenhar essa função, né? Mas é necessário o apoio da família, né? O apoio de toda a rede familiar, e estar presente na vida dos filhos, né? Para que eles possam perceber que, apesar de tudo, os pais estão ali e estão para apoiá-los, né? E, assim, em caso de dificuldade, a gente indique, né, na questão da adolescência, indique que procure um profissional, né, um psicólogo. E é através da fala, né, que o adolescente pode elaborar todas as suas questões, né? Esse aqui que eu falei só são algumas, né? Porque é muita coisa, senão eu vou ficar aqui até amanhã falando. Mas, assim, ele vai elaborar essas questões junto ao psicólogo, né? O psicólogo vai lhe dar voz, né? Sem julgamentos, sem censuras, né? E a gente vai trabalhar junto essas questões, né? É isso. Agora, vamos falar agora sobre redes sociais e depressão, né? Sim. Eu acho importante colocar também, né, que, assim, se confunde muito o conceito de adolescência e infância. Né, e puberdade, perdão. Se confunde muito, são coisas completamente diferentes, apesar de estarem relacionadas. Sim.
E até aqui mesmo na nossa sociedade, na América Latina, se vê um estirão da adolescência, onde ela não termina mais ali em torno dos 17, 18, 19 anos, mas que vai até a vida adulta, que a adolescência, como você falou, Sim. é um evento social também. Né? Uma Interessante a adolescência, a gente gente colocar fala isso. assim também sobre. Desculpa te interromper, é que me veio à cabeça Sim. agora. A gente fala também sobre. A adolescência é um luto, né? É um Sim. luto que é uma fase que a gente tem que passar, né? É. Senão a gente vê pessoas aí com comportamentos de adolescentes. É como se não passasse por esse luto. Sim, Né? o luto, Então é uma fase que a gente. Sim, é uma fase que a gente deve passar. Né? E é doloroso, mas tem que passar. Sim. Sim, é a perda do corpo infantil e a redescoberta de quem eu sou. Né? Sim. Só um recadinho antes de eu começar. Cíntia, eu vi aqui sua pergunta, tá? Eu já separei. E no final a gente vai voltar a ela, tá bem? Então, voltando lá sobre as redes sociais, né? Eu acho que a gente não vai conseguir falar de redes sociais se primeiro a gente não entender o que é uma rede social, né? Então, vamos pensar, o que é uma rede social? Nada mais que uma mídia. E a mídia, ela é um veículo de informação. Se a gente pegar a história da humanidade, a gente percebe que as relações humanas evoluíram muito rápido, e até mesmo a compreensão humana evoluiu muito rápido, quando a gente cria formas mais eficazes de se comunicar. E hoje a gente fala muito, né, da tecnologia, do Facebook, do Instagram e tudo mais, mas a nossa primeira ferramenta tecnológica de comunicação foi a fala. Né? Então, quando o ser humano ele começa a falar, ele começa a trocar informação de uma maneira mais eficaz, e depois vem a escrita, né, que a informação ela já não fica mais comigo ou quem está me ouvindo, ela fica para a posteridade. Né? E é muito engraçado, outro dia eu estava vendo um filme que ele retratou bem isso, que o professor estava dando uma aula sobre hieróglifos, né, egípcios, que é uma escrita através de desenhos, e hoje como a gente se comunica bastante, né, através do emoticon, através dos stickers, né, no WhatsApp, e a gente percebe como as tecnologias elas vão se reinventando, né, e se reimitando também, é bem interessante. E aí depois a gente pega aí a evolução da imprensa, né, a criação da imprensa, então eu consigo ainda mais pegar essa mídia e fabricar de uma forma mais rápida. Então, antes que eu tinha, né, as pessoas que copiavam livros, depois eu tenho uma máquina que produz esse livro. E a informação ela fica mais barata e ela fica mais abrangente para a população. Então, a gente não vai conseguir falar de mídias sociais se a gente não entender o papel da comunicação na nossa vida. E aí, hoje, a gente pega as redes sociais, né, que são espaços virtuais, são espaços que eles não têm impedimento como espaço, né? Então, se antes eu fosse escrever uma carta para Patrícia, eu tinha que escrever, eu tinha que ir até o correio, no correio ela ia passar por uma série de processamentos até chegar à casa dela. Isso levaria um tempo. E hoje não, eu quero falar para a Patrícia, eu pego o WhatsApp e mando para ela rapidamente, eu nem preciso ter o trabalho de falar. Né? Eu não preciso que ela me atenda para eu poder passar a mensagem, eu posso deixar ela lá, e lá ela atende. Né? Então, os espaços virtuais, eles vêm mesmo para revolucionar. Né? Primeiro com a internet, quando é criado, né, a comunicação digital, e hoje, né, as redes sociais. E é interessante a gente perceber nesse aspecto, como... Gente, só um segundo, eu estou prestando atenção nos seus comentários e estou falando também. E é interessante a gente olhar a diferença da dinâmica da grande população com a mídia. Porque antigamente, como eu falei, a gente tinha um livro, o livro evolui para o rádio para televisão, cinema, séries, mas se você reparar, a informação ela é unilateral. É alguém que faz e chega até mim. Né? Ela não é bilateral. Claro que ainda é montado por um telespectador, mas ainda tem um caráter de uma indústria cultural, uma certa manipulação da massa, até um certo controle até do que você vai assistir, até do pensamento crítico que você vai ter.
E quando a gente começa a ver as redes sociais, isso muda. Porque ao mesmo tempo que eu recolho informação dos outros, eu também posso dar a minha informação. Né? Eu não preciso mais esperar que alguém fale, eu posso falar por mim. E aí a gente começa um processo de automuseolização. Então, se a gente pegar no início dos anos de 2010, você ter um pacote de internet era muito caro. Né? Hoje é muito mais barato. Claro que ainda não é acessível para todos, mas é muito mais barato do que há anos atrás. Né? E aí eu começo esse processo. O que a gente está fazendo aqui agora nesse momento? Dificilmente a gente vai ver um grande programa de televisão falando dos impactos que eles mesmos causam. Né? A gente aqui nessa metalinguagem. E não, a gente pega um espaço, a gente pega pessoas que, olha só, se ninguém vai falar, eu falo sobre. E a gente abre esse caminho aqui de comunicação. Né? Em contrapartida, quando eu sou visto, né, eu começo a ter um certo receio, porque vão vir as cobranças. Aí vem aquela vigília em cima de mim de, tá bom, eu quero me mostrar, mas o que eu vou mostrar? E aí começam as cobranças. O que eu acho que as pessoas querem de mim? Né? E aí sempre, eu tenho que estar feliz. Né? Eu tenho que mostrar felicidade para as pessoas. E a felicidade é aquela viagem cara, é aquele carro do ano, é uma casa com piscina. Né? Eu tenho que mostrar isso. Mas para quem eu estou mostrando. Eu mostro isso para mim, né? Ou eu estou mostrando isso para os outros. Para quem eu estou conquistando essas coisas? Né? Eu dou sempre o exemplo, assim, que eu falo, um sonho de consumo de muita gente, né? De muitas crianças, ir para Disney. Né? Aí a pessoa vai, paga uma viagem cara, né? Que passa bastante tempo pagando, chega lá, tira foto com o Mickey, posta no Facebook, no Instagram, mal tem uma curtida, mal tem um comentário, e a pessoa descobre até que nem gosta muito do Mickey. Né? Por quê? Ela nem sabe por que ela foi ali. Por causa dessas cobranças sociais que a gente, né, está sempre sofrendo. Então, se eu estou me vendendo, né, porque o que é o Facebook, o que é o Instagram? Nada mais do que eu vender a minha imagem. Se eu estou me vendendo, eu tenho que ser interessante, eu tenho que saber o que falar. Vamos lá. Patrícia e eu, antes da live, a gente estava até conversando, né? Não, eu estou bem, olha a minha roupa, tá legal, o enquadramento tá bom? Por quê? Tem que ser. Né? E a preocupação, como é que eu estou falando? Eu estou falando muito rápido? Eu estou falando devagar? Eu estou falando de uma forma que as pessoas me entendam? E a gente começa a ter essa cobrança o tempo inteiro, né? E aí? E como é que eu vou saber o que é bom? Tem um cientista, o Leon Festinger, ele fala que o ser humano ele aprende de duas formas, por imitação e por comparação. Então, eu me comparo com o outro, e se aquele comportamento eu acho interessante, eu imito. Né? Seres humanos são seres sociais, então eu me comparo muito com o outro. Quando eu falo do outro, eu falo de mim. Então, por exemplo, como eu sei que a Patrícia é uma mulher porque eu sou homem, como eu sei que ela é magra porque eu sou gordo. Então, nessa comparação, a gente vai se conhecendo. E na rede social é a mesma coisa. Eu vejo lá, por exemplo, vamos pegar aqui um famoso. Me ajuda, Patrícia, me fala um famoso aí da moda. Famoso da moda? Nossa, tem um monte que até me foge a cabeça agora. Vamos lá, o pessoal da Fazenda que estreou agora. Agora, né? Que hoje você entra no Facebook, isso, é o que está todo mundo falando. E aí você pega aquela casa como um modelo que eu tenho que seguir. Né? Aquelas pessoas como um modelo. Então eu faço o quê? Comparo a minha vida com o deles. Compara. Por exemplo, poxa, fulano tem um corpo tal, tem a casa tal, e fulano tem tantos seguidores. Eu comparei a minha vida com a dele, então eu sei que a vida dele é boa. Logo, eu quero imitar o que ele faz para eu chegar a ter aquela vida. Não. E aí, qual é a armadilha de tudo isso? Primeiro, será que você faz aquilo para você? Então, qual é a satisfação que você vai ter com tudo isso? Né? Segundo, e se eu não alcançar?
Porque, né, dentro dessa visão, eu não tenho que ser só feliz. Eu tenho que ser extremamente feliz ao ponto de causar admiração do outro, né? Eu já trabalhei na clínica, muita questão de várias pessoas que chegam para mim e falam assim, eu quero ser influenciador digital, eu quero ser influencer. Sim. Né? Você vê Aí isso em você crianças, pergunta, né, Bernardo? Tem que crianças que querem ser antigamente, influencer. Né? e antigamente era ser o jogador de futebol. Hoje é ser um influencer. E aí eu começo a questionar, tá bom, poxa, bacana. Tá, mas o que é ser influencer para você? Em que você quer influenciar as pessoas? Não, só quero influenciar. Então, é um desejo de uma vida que as pessoas nem param para pensar sobre aquilo que elas estão querendo. Né? E aí eu sempre chego com a pergunta nesse momento, que é, então as redes sociais são nossas amigas ou são nossas vilãs? Como é que é essa dinâmica? Né? E eu chego à conclusão que é nenhuma e nem outra. Sim. Tudo depende da nossa relação. Né? Em psicologia a gente fala muito que a relação é maior que o todo. Né? Então como é que eu me relaciono? Porque hoje, na rede social, né, eu consigo vender, eu consigo comprar, eu consigo me informar, eu consigo uma gama de possibilidades. Então, como é que eu estou usando todas essas possibilidades para mim? Né? Um fenômeno que a gente vê muito hoje são as correntes de ódio. Porque a rede social ela ainda me traz o anonimato. Então, eu posso criar um perfil falso, eu vou lá, eu olho para a Patrícia, eu não gosto da Patrícia, eu vou lá no Instagram dela e começo a falar mal dela. Né? Agora então, também a gente estava até falando sobre isso hoje, né? Comentando. Sim. Né? A onda do cancelamento, né? Você não gosta, um artista fez alguma coisa que você não gostou, o povo não gostou, vamos discutir ele, vamos cancelar ele, Sim. né? Agora também tem essa onda, né? E fica uma questão, né? Eu acompanho alguns YouTubers, hoje em dia eu tenho visto muito YouTube, né? E até hoje estão falando do cancelamento da rede de cancelamento. O que é esse cancelar? Então, por exemplo, hoje eu venho aqui, talvez eu fale uma besteira. Aí vem a Patrícia, olha, vamos cancelar o Bernardo, não sei o quê, e ninguém mais fala com ele. Sendo que isso é o quê? Eu não posso depois melhorar? Será que eu não posso me corrigir? É um julgamento, né? É como se você estivesse no banco do réus, né? E você fosse o juiz, né? Para dizer se vai cancelar a pessoa, enfim. Né? Sim. E sendo que isso é tão perverso, que ao mesmo tempo que você é juiz, você é algoz, você também é réu. Sim, claro. E eu vejo hoje, né, muita gente na rede social também pisando em ovos. Poxa, eu não posso comentar isso aqui porque pode surgir tal coisa, pode falar isso, pode interpretar de tal maneira. Eu não posso que é uma ser discussão eu, né? também. Sim. E aí a gente começa a entrar nesse aspecto de, então, como é que a rede social me causa essa depressão? Né? Pode me causar um transtorno, ou até mesmo um incômodo, uma infelicidade. Né? Porque você vive tão cercado de cobranças, né? É tanta cobrança ali em cima, que aí você se afasta de você mesmo, você não consegue se conectar com o seu eu. Né? Eu crio um personagem, né? É o que em sociologia, na sociedade do espetáculo, a gente chama de imagem, onde eu crio uma imagem daquilo que eu espero, que eu acho que você quer de mim. Confuso, eu sei que é difícil, a gente leva um tempo para entender isso, né? Mas é isso. Então, como é que eu vou te atender se eu nem sei o que você quer? Né? E é até interessante a gente parar para pensar que ontem foi o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Né? E aí, então, a gente vai começar a falar de depressão. Porque se eu não sou admirado na rede social, se eu não sou querido, né, se eu tenho que ser feliz, eu fiz de tudo e não sou feliz, a culpa é minha. O erro está em mim, não é nos outros. Né? Eu não fui o suficiente. E aí eu começo a me depreciar, eu começo a não querer mais me conectar com as pessoas, porque as pessoas são cruéis, em muitos casos, e eu me isolo. Não me conecto mais. E aí, quando a gente começa a ver uma pessoa com esse comportamento,
eu até anotei aqui, né? A gente começa a falar o que dessa pessoa? Uma pessoa que está acanhada, ela não sai de casa, ou ela até sai, mas você vê que ela não sorri. Eu costumo dizer que aquela pessoa é preto e branco. Você olha a pessoa, mas ela parece que não tem cor, né? A voz não tem vida. Aí o pessoal fala, é bobeira, é frescura, né? Preguiça, está assim porque quer. Assim, a gente vê muito no consultório, né? A própria família fala, né? É frescura, levanta daí. Sim. Tem filho para criar, né? Para com isso, não sei o quê. Você não tem razão, né? A gente para ter depressão. não tem motivo, né? Assim, a própria família, que deveria ser uma rede de apoio, de acolhimento, ela te deprecia mais, te joga mais para baixo, né? Sim. Né? E é tão problemático isso que você acha que está estimulando aquela pessoa a sair, né, dessa depressão, e na verdade você está empurrando ela mais ainda, né, para esse estado. E assim, quando a gente para falar em depressão, ansiedade, qualquer transtorno, a gente está falando de um desequilíbrio. O ser humano, ele tem 3 aspectos. A gente tem o aspecto psicológico, o aspecto social e o aspecto biológico. Né? Um transtorno ele pode surgir de um aspecto biológico. Eu tenho um desequilíbrio bioquímico, né, no cérebro, eu estou com uma deficiência hormonal que pode alterar meu comportamento, eu posso ter uma questão social, eu perdi um parente, eu perdi um emprego, perdi um relacionamento, eu me mudei para um país onde eu não conheço ninguém, me sinto sozinho. Eu posso ter uma depressão por aspectos psicológicos, né, que eu não estou satisfeito comigo mesmo, eu não tenho mais uma razão. E aí é importante até a gente pensar no que é a depressão. Que eu vejo hoje muita psicologização das coisas. Ninguém mais hoje está triste. Lembra da rede social? A rede social nunca pode estar triste, mas eu posso estar doente. Então não estou triste, eu tenho depressão. Né? Eu não quero que algo aconteça logo, eu sou ansioso. Então a gente psicologiza muito esses termos. Né? E aí vamos pensar aqui, o que é depressão? A depressão, ela é uma tristeza profunda, né? Que muitas vezes não tem uma razão aparente. Né? Ela vai além de uma tristeza. Né? E a gente tem que pegar a depressão hoje, que é uma das causas de maior afastamento do trabalho, como, na verdade, uma questão não só de saúde, mas até uma questão social, econômica e política. Porque quando a gente fala de depressão, que hoje que ela causa afastamento de trabalho, você tem um prejuízo financeiro do funcionário que muitas vezes deixa de ter uma renda, né, de quem sofre com transtorno. Você tem um prejuízo na empresa, porque deixa de ter um funcionário ali para trabalhar, e você tem um prejuízo até no país, porque tem que ser criado, né, programas, tem um atendimento um hospital de pessoas em crise. Então é importante a gente tocar nesses assuntos para a gente aprender a lidar. Né? Como a gente falou na segunda-feira, a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Né? Então a tristeza ela precisa ser acolhida, ela precisa ser entendida. Qual a causa dela para que ela não possa evoluir para uma depressão. Né? E aí a depressão geralmente, né, como é que ela se apresenta? É uma pessoa mais apática, é uma pessoa que a alimentação dela muda, ela comia regularmente, do nada ela para de comer ou come demais, né? Ela passa períodos onde ela come muito, períodos onde não come nada, períodos onde ela dorme demais e períodos onde ela não dorme. Abusos de substâncias como álcool, drogas ou Como qualquer fuga, outro né? excesso de compras, né? E aí tem também os sintomas que não são convencionais da depressão que a gente não percebe. Como o transtorno psicológico ele gera muito preconceito, muito estigma, então o que a pessoa faz? Ela já começa a perceber, aí vai logo ali no Google, aí joga no Google, sintomas de depressão, e vai marcando um checkzinho, tenho esse,
tenho esse, tenho esse, tenho esse. E a pessoa cria uma alegria exagerada. Então, muitas vezes a depressão ela pode vir com uma alegria exagerada. E uma coisa que eu sempre falo na clínica, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu tenho depressão. Quem disse que você tem depressão? Onde você viu que você tem depressão? É importante a gente falar disso. Até porque a gente não fala de depressão, a gente fala de depressões. Então você tem desde a depressão leve, que aí a gente pode setar uma distimia, uma disforia, até uma depressão grave, que é a depressão maior. E cada um desses aspectos a gente vai trabalhar de forma diferente. Né? E aí é muito importante a atuação, tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. Né? Que tem muito preconceito, né? O psiquiatra, o psicólogo. Né? Eu vejo muito na clínica quando eu falo, o que você acha de ir no psiquiatra? Não quero remédio. Primeira Sim. coisa que as pessoas falam, é bom a gente desmistificar, né, a questão do remédio. Gente, deixa eu dar boa noite aqui, né? Tanta gente que está entrando, dando boa noite, parabenizando. Agradeço muito a presença de vocês, né? Que hoje a gente falando sobre como as redes sociais, né, podem vir a causar uma depressão e falando, desmistificando um pouco sobre isso. Tá bem? Muito obrigado a todos que estão presentes aqui com a gente de forma virtual. Então, como eu estava falando, é importante a gente analisar o papel do psiquiatra e o papel do psicólogo. Eu costumo dar o seguinte exemplo. O psiquiatra atende essa parcela, o psicólogo essa aqui, e junto a gente embarca o todo. É importante isso. Tem coisas que o psicólogo não vai conseguir atender sozinho, e a gente exige sim o acompanhamento psiquiátrico, como tem casos que o psiquiatra não vai conseguir sozinho e ele precisa da ajuda do psicólogo. Né? E aí os tratamentos para depressão, eles podem ser tanto a terapia, podem ser a psicofarmacoterapia, né, com os medicamentos, e tem diversos tipos de tratamento e coisas que a gente pode fazer para ajudar. Como exercícios ajudam muito a lidar com transtornos mentais, a alimentação. Até, gente, segunda-feira a gente vai estar aqui com a psicóloga Gláucia Borges, que ela vai falar sobre como a ansiedade pode atrapalhar, né, pode influenciar a nossa alimentação. Muito legal, muito importante. Eu convido a todos também para estar aqui com a gente na segunda. E aí, como eu falei, né, existem diversos tipos de depressão. Então, quem pode diagnosticar e determinar o tratamento? No Brasil, por lei, só quem pode dizer que alguém tem depressão é o psiquiatra. O psicólogo, por mais que a gente consiga identificar, a gente não pode, por uma questão ética e por lei, dizer que alguém tem depressão. Tá? Então, por isso, muitas vezes chega, né, na clínica, doutor, o que eu tenho? Né? Eu tenho depressão, eu tenho isso. Né? É clássica essa pergunta, né? Geralmente eu falo, eu não dou diagnóstico. Primeiro, eu acho que o diagnóstico é só uma parte de quem a pessoa é, não é o todo, e só quem pode fazer isso é, né, o psiquiatra. E é importante, gente, que a partir do momento que a gente começa a tomar um remédio, que a gente começa um tratamento, que a gente siga ele corretamente, né? Muitas vezes eu vejo gente falando assim, já estou tomando remédio há uma semana e não sinto diferença. Porque o remédio ele leva em torno de 2 semanas para começar a fazer efeito. Sim, demora. Aí começa a fazer efeito, as pessoas, né, se sentem melhores. Aí o que faz? Para com o remédio. Não sente diferença, claro, porque a partir da mesma forma que ele leva um tempo para fazer efeito, ele leva um tempo para parar de fazer efeito. Então é muito importante a gente seguir à risca o tratamento. Tá? E aí eu vou falar alguns estereótipos aqui também. Patrícia, eu tô falando muito. Você quer colocar alguma coisa? Não, eu também tô assistindo a live, né? Tô acompanhando. Mas é o que você falou. Chega paciente lá no consultório, isso acontece muito, né? Sim. Eu tô com depressão. Ele já veio rotulado, ele já veio diagnosticado, né? Sim. E aí eu pergunto. E muitas vezes pelo Google. Quem te deu esse diagnóstico? Foi um médico? Não. Eu sei, porque eu pesquisei, que não sei o quê. Assim, é complicado, né?
E, assim, é complicado dar diagnóstico, porque a pessoa leva aquilo com ela e se rotula com aquilo, né? E não é isso que a gente quer desmembrar isso, né? Sim, né? Porque assim, a ideia da psicologia e da psiquiatria não é criar o cliente dependente da gente. A gente quer mais é que o cliente Sim, consiga voar sozinho, né? Essa é a ideia. Então, o bom psiquiatra, o bom psicólogo, ele vai trabalhar de uma forma que seja terapia, seja remédio, que com o tempo você vá cada vez precisando menos, né? Até mesmo a terapia, muitas vezes é engraçado que a pessoa, né, o cliente, ele chega para cuidar de uma questão e ele resolve aquela questão, mas continua para resolver outras, né? Então, assim, é importante que a gente dê tempo para que a terapia, né, que o tratamento faça efeito. Gente, só um segundo que eu estou lendo uma pergunta aqui. Sim, né, a Erika, ela está participando aqui com a gente pelos bastidores, né, e ela traz uma coisa que é verdade, né, como o uso abusivo dessas redes sociais, né, causa essa tristeza, que é a síntese do que a gente está falando. E aí é uma tristeza que ela é retroalimentada. Por quê? Eu olho a rede social, seja o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Pinterest. Né? O Pinterest dá cada imagem pra gente, que olha assim, meu Deus, vai fazer horrível. Né? Que é tanta coisa bonita. E aí, eu me sinto sozinho, aí nesse sentir sozinho, eu começo a abusar de álcool, de drogas, né? Eu começo a ter comportamentos abusivos. A gente fala álcool e drogas porque é o mais prejudicial, mas aí a gente pode ter masturbação excessiva, a gente pode ter alimentação excessiva, a gente pode ter, né, qualquer comportamento excessivo, né, que toda exceção ela esconde uma falta, né? Então é importante a gente saber o que a rede social está nos causando, como é que ela nos influencia no nosso dia a dia. E aí vamos parar para pensar aqui. A gente falou de depressão, a gente falou um pouquinho, né, de como ela aparece e tudo mais. E vamos diferenciar um pouco. Qual é a diferença de depressão para tristeza? Né? A depressão, a gente como fala, é um transtorno, é um desequilíbrio, né, das três esferas que eu tenho, a biológica, a social e a psicológica, né? E ela me causa um transtorno, daí vem o nome, da minha vida. Na minha vida pessoal, profissional, familiar. Né? A tristeza é uma emoção normal do ser humano. Né? É normal a gente ficar triste. Eu não vou perder um parente e ficar sorrindo. Eu não vou perder um emprego e ficar sorrindo. Eu não vou bater com o dedão na quina da mesa e vou ficar sorrindo. Então, é normal sim, a gente sentir tristeza. Né? sim. Eu Há gosto essa cobrança, sim, né? sim. De estar E a feliz o tempo todo, né? sim, né? E até Né? Mas a mesmo, gente né? tem alteração de humor, né? Tem dias que Sim, a gente está feliz e a gente está triste, né? É sim, um gráfico, né? Uma alteração. Tem dias que a gente está sim, lá em cima, tem gente que tá ali, a gente tem que se permitir sentir. sim. Estar E feliz e estar triste também. é isso aí. E é importante lembrar que é realmente o zigue-zague. Ele anda. Sim, Ele não é um não é nunca círculo. lá Ele em não vai cima ou ficar só dando lá essa embaixo. volta. Sim. Uhum. Né? E a tristeza, ela tem a sua função. Eu costumo dizer que a tristeza, ela vem pra gente para dizer o seguinte: para, reflete um pouquinho, fica consigo. Eu gosto muito de trazer o exemplo daquele filme Divertidamente, né? Que o Divertidamente, né, são as emoções comandando o nosso corpo. Uhum. E a alegria acha que a tristeza é tão ruim. Gente, momento spoiler, tá? Então quem não assistiu o filme, tá? Muda, passa um pouquinho. A alegria, ela acha que a tristeza é tão nociva que ela expulsa a tristeza. Sim. Né? Ela causa um acidente que a tristeza sai do comando. Né? E não percebe qual é a função. Né? E é bonito como a gente percebe como a tristeza funciona.
Muitas vezes eu não consigo lidar com o que eu estou sentindo. Mas, quando eu fico com um semblante baixo, eu chego para a Patrícia, eu sempre falo com ela sorrindo. Eu chego para ela, oi, tudo bem? E eu passo esses sinais para ela entende, opa, Bernardo não está bem. O corpo dela, a mente, né, que trabalha de forma integrada, vai dizer, epa, ali não está legal. Então vamos ver o que está acontecendo. Então, vamos dizer o seguinte, a febre, ela geralmente não é um sinal de que o corpo não está legal, a gente precisa de atenção. Imagina a tristeza como a febre, ela também é um sinal de que algo não está bem, que precisa de atenção. Como a alegria excessiva também. Uma coisa interessante que a gente percebe, né, quando o paciente entra no consultório, né, Sim. a gente percebe, né, ele tá com semblante, né, mas aí ele fala, e aí, como é que foi? Foi tudo bem, né, e depois, com o tempo, com a sessão, você vai vendo que não foi realmente aquilo. Sim. Né, a gente percebe pelo corporal também, né. Sim, né. Em Até Gestalt terapia, vestimenta. sim. Em Gestalt terapia, a gente costuma dizer que o corpo, ele não é uma ferramenta, né, de quem eu sou. Ele faz parte de quem eu sou. O corpo, sim, ele demonstra quem eu sou no mundo. Né? Então, a gente consegue perceber muito de quem a gente é através da forma como a gente trata o nosso corpo. Né? E depois, então, a gente vai falar da depressão e luto, né? Que também é muito tido, né? Muito confundido a depressão e o luto, né? No sentido de, muita gente acha, com essa cobrança de ser feliz, que o luto ele tem que passar. Olha, tá bom, você já chorou demais, para de chorar, a vida que segue. Sim, vida que segue, mas dentro de um limite possível, né? Que a pessoa ela estabelece para ela. Não é porque eu perdi alguém, perdi um emprego, perdi um relacionamento que eu lidei de uma forma muito rápida, que se aconteceu o mesmo com a Patrícia, ela também tem que passar por isso muito rápido. Ela vai ter o tempo dela. Eu sempre uso a seguinte expressão, não é uma receita de bolo. Não é porque uma receita funcionou para mim, não necessariamente ela vai funcionar para você. Né? Então, o luto também é um processo, né, um conjunto de reações, né, quando a gente sofre uma perda significativa, como a Patrícia falou lá na adolescência. Né? A gente perdeu um corpo infantil, então a gente sofre. Eu perdi o meu caminho, eu perdi o meu espaço, eu perdi quem eu era. Sim. Então eu vou sofrer com isso, eu preciso lidar. Né? Claro que o luto ele é mais intenso que a tristeza, ele precisa ser acolhido e tratado até para não evoluir para uma depressão ou um outro transtorno. Tá? Mas é bom a gente deixar bem claro aqui que luto não é depressão, luto não é tristeza, luto é um processo mediante uma perda significativa. E aí que as pessoas confundem muito também, né, é a questão do suicídio. Né? Achar que suicídio e depressão é quase que a mesma coisa. E não é. Como a gente falou, tem aspectos da depressão que são bem funcionais. Tá? As pessoas trabalham, saem com os amigos, né? Vivem a vida familiar. Mas como eu falei, é como se eles estão ali, mas sem estar. Não tem o gosto, não tem o prazer naquilo. Vive de forma mecânica. Né? E é interessante a gente olhar por isso, né? E o que é o suicídio? O suicídio, ele não é uma covardia, como muita gente fala, não é coragem. O suicídio é simples, pecado. O suicídio simplesmente é uma fuga. Eu tenho uma dor tão grande, eu tenho um sofrimento tão grande que eu não consigo lidar com ele. Eu preciso, né, tirar ele do meu peito. Né? E aí é muito difícil quando a gente lida, né, com alguém que tenha cometido suicídio, né? Aí até, Cíntia, eu tô aqui com o seu comentário, né? Que a gente se sente muito impotente, a gente não sabe o que fazer, a gente até se culpa, né, quando isso acontece. É bem doloroso. Mas é sempre bom a gente pensar, né, num acolhimento.
Sim. Muitos dos casos, as pessoas que estão com ideário suicida, elas dão sinais. Não é um sinal do tipo, olha, estou aqui com uma faca no meu pulso. Não, não é isso. São sinais bem sutis. No sentido, poxa, eu estou com uma vontade de viajar para tão longe. Nossa, se eu pudesse, eu desapareceria. Olha, eu iria ali e não voltaria mais. Eu tenho vontade de dormir para sempre. Quem fala isso está pensando em se matar? Não. Mas se a pessoa está num comportamento assim recorrente, né? Tem essa fala recorrente, você percebe que ela mudou, né? Ela era uma pessoa mais alegre, ela está mais cabisbaixa. Ela teve uma perda significativa em que ela não consegue lidar, né? E aí a gente começa a abrir, né, a mente para isso, não acolhimento. É sempre importante, primeiro, não julgar. Nunca julgue alguém que esteja pensando em se matar. Não fale que é frescura, não fale que quer chamar atenção. Não, isso é um pedido de ajuda. Até porque, numa ameaça, a pessoa pode conseguir, né? Primeiro vem aquela ameaça. Olha, estou aqui, estou pedindo ajuda. Lembra que eu falei do papel da tristeza? É um pedido de ajuda? O suicídio também é um pedido de ajuda. É o ato extremo de quando eu não consegui ajuda e eu não consigo mais lidar com esse sofrimento. Então, aqui no Setembro Amarelo, a gente puxa muito para isso, né? Claro que a gente precisa falar disso o ano inteiro, a gente fala disso o ano inteiro, mas em setembro a gente massifica. Só um segundo, tô lendo aqui o comentário da Cíntia. Cíntia, eu vou pedir permissão para colocar seu comentário aqui para todo mundo ouvir, tá? Que é um comentário bem legal. Então aqui, olha, quando a pessoa está no luto e as pessoas ao seu redor tratam a sua dor como nada, é mais provável o auto-isolamento. Como eu devo lidar com essa situação? Sim, se eu não me sinto acolhido, né, para que eu vou buscar as pessoas? Só que assim, a sua dor nunca é nada, suas emoções nunca são nada, elas sempre são alguma coisa. Eu te aconselharia a você buscar um profissional, tá? Um psicólogo, alguém que você possa se sentir acolhido nesse momento. Eu tenho quase certeza que deve ter alguém ao seu redor que possa te acolher e te ajudar a lidar com essa situação também. E assim, é como a gente falou, né? É importante a gente ouvir. Eu lembro que ano passado eu ajudei um grupo de uma escola aqui no Rio a fazer um trabalho sobre suicídio. A gente montou o roteiro de perguntas e tudo mais. E no final eles me soltaram uma pergunta bem difícil, né? E do nada. A pergunta era o seguinte: você foi chamado, tem uma pessoa no 30º andar de um prédio querendo se jogar. O que você fala para essa pessoa não se matar? Foi uma pergunta que eu ouvi, né? Foi bem difícil se colocar nessa situação, mas eu acho que a única resposta que eu pude dar naquele momento, acho que eu repetiria agora, será que essa pessoa precisa ouvir? Será que na verdade ela não precisa falar? Então, o que eu falaria para ela é: me conte a sua história que te fez chegar aqui. O falar é muito terapêutico. Sim. Né? O falar, ele realmente tira uma dor que a gente tem interna. Eu costumo dizer que a mente é energia. Eu não consigo abrir, vamos dizer, a cabeça da Patrícia aqui agora e falar: e Patrícia, olha aqui sua mente. Não dá. Então a mente é energia. E quando a gente tem uma energia muito intensa, como o luto, o sofrimento, e a gente não lida com ele, essa energia não some. Essa energia ela vai para algum lugar. Ela pode vir com uma dor de cabeça, uma dor nas costas, uma dor de garganta. Ela pode vir com uma dor no estômago, com ideário suicida, com uma depressão, cegueira, paralisia. Isso que a gente chama de sintomas psicossomáticos. E a gente precisa lidar com essa energia para a gente conseguir tirar esse sofrimento.
que uma das formas mais eficazes é a gente conseguir falar. Quando eu falo falar, pessoal, não é só no sentido da fala, das palavras, mas é chorar, é receber um abraço, é dar um abraço. No consultório a gente trabalha muito com desenho, com carta, que são formas de a gente falar e dissipar essa energia. É uma válvula de escape, né? Eu digo Sim. também, né? O falar terapêutico, né? Sim. Não à toa que o Freud já fala, né? A cura pela fala. É. Eu sei que ele é sua área, né? Não é minha. Mas tá aí. O falar né? é terapêutico. Sim. E, gente, assim, para a gente começar a finalizar, né? É muito importante que quando a gente tem um parente que sofre de depressão ou qualquer outra desordem psíquica, a gente cuidar da família como um todo, né? Porque a família adoece junto. Então, hoje, né, nos tratamentos que a gente tem muita coterapia, que é um atendimento específico para a família aprender a lidar, né, com toda essa questão, porque ainda há muita desinformação, né? É importante a gente conseguir aprender a lidar com depressão, ansiedade, medo, raiva, né? Tudo isso tem uma função na nossa vida. É uma forma de a gente se comunicar e uma forma de a gente se entender. Tá bem? Então, pessoal, basicamente, né? Essa foi a nossa conversa de hoje. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar aqui pra gente. Tá? Quem perdeu vai ficar gravado. Isso aí. E se quiser... Vai ficar gravado no Facebook e também na minha página no YouTube, né, que é o Psi Responde. Tá, só um segundo aqui que estou vendo mais uma pergunta. Então, vamos lá. A Cíntia de novo aqui mandou uma pergunta, né, que ela consegue ouvir muito bem, mas ela tem um bloqueio aí em se abrir. Cíntia, assim, é possível mudar, tá? Claro, se eu não acreditar na mudança, eu não seria psicólogo, né? Você entrar em processo terapêutico, você acreditar na mudança. Então, é possível sim. Como eu falei, procure um lugar que você se sinta acolhida. É precoce eu falar, né? Eu não te conheço, mas como você falou que você geralmente é negligenciada, então isso, né, vai te relutando a se aproximar. Mas busque ajuda, tá? Entre em contato comigo através do Instagram ou aqui na nossa página, privadamente, que eu posso te orientar a buscar ajuda. Você pode entrar em contato com a Patrícia ou com a Neuma, ir até o nosso consultório, tá? Então, assim, sempre que você tiver alguém com ideário suicida, sofrendo de algum transtorno, ou realmente sofrendo com emoções que não sabe lidar, indique, tá? Essa pessoa busca ajuda profissional, né? E as recomendações, além da ajuda profissional, vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar da forma como a gente reage, né, aos estímulos, vamos cuidar do nosso corpo fazendo exercício. E, gente, é muito importante também a fé, tá? Quando eu falo fé, eu não estou falando de religião, eu estou falando de você acreditar que é possível mudar, acreditar que é possível estar melhor, né? Religião, você pode ir na religião que você se sentir mais à vontade. Eu não estou aqui para evangelizar ninguém, mas tem estudos que mostram como a importância da fé é grande para a gente conseguir sair de um quadro, né, de uma desordem mental. Então, nunca fale para uma pessoa que ela sofre porque ela não acredita em Deus, ou porque ela não vai na igreja, ou porque ela não tem razão, porque é frescura, é preguiça. Não. Se você não pode ajudar, indique alguém que possa. Se você não sabe o que fazer, pergunte para aquela pessoa o que ela precisa de você. Tá? E assim, seja simplesmente um ser humano lidando com outro ser humano, de forma genuína e sincera.
Tem um psicólogo que eu gosto muito, o Jung, que ele fala o seguinte: domine todas as teorias, saiba todas as técnicas, mas ao cuidar de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. E é isso que a psicologia ela tenta, né, trazer. Hoje a gente tenta tirar um pouco a psicologia da academia, a psicologia do consultório, para a gente trazer esse acolhimento para todos vocês. Tá bem? É o ser empático, né? Eu acho que tem que rolar Isso mais aí. empatia, né? Falta isso no mundo, né? Empatia. Sim, empatia é o ponto. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, gente, né, a Franciele botou aqui, eu vou precisar muito de vocês, não tem problema, tá? Vocês precisando, vem aqui, entre em contato com a gente está aqui disponível. A ideia do Movimento Crescer, como a gente falou, né, dentro da primeira live, a ideia do Movimento Crescer justamente é trazer o atendimento psicológico de forma acessível para a população do Rio das Pedras. Legal? A Érica agora vai falar de novo com vocês, tá bem? E a gente já volta para se despedir. Ai, Sandro, Patrícia, obrigada aí mais uma vez por estar disponibilizando esse tempo para estar conversando e falando sobre esse tema que é muito importante. E agradecer a todo mundo que acompanhou, que está assistindo a live e que compartilhe com outros amigos, porque a informação precisa chegar para todos e a gente pode estar ajudando outras pessoas a identificar, né, esses sintomas, essa questão da utilização de redes sociais em excesso, né? E só despedir mesmo e agradecer a todos aí a participação. Então, gente, muito obrigado, tá? A gente ainda tem até dia 2 de outubro aqui com as nossas lives. Só houve uma mudança, infelizmente, as fisioterapeutas Adriana e Milena não poderão estar conosco, mas a gente conseguiu já o preparador físico Leandro Saraiva para conversar com a gente no dia 18 sobre como se exercitar dentro de casa e manter a saúde física mesmo no isolamento social. E na segunda-feira a gente vai estar aqui com a psicóloga Glaucia Borges falando sobre como a ansiedade pode influenciar na nossa alimentação, tá bem? Patrícia, alguma coisa? Não, é só isso, agradecer mais uma vez, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, a live, como eu disse, vai estar gravada, né? Quem não pôde assistir. E qualquer dúvida é só mandar pra gente, que a gente vai tentar responder o mais rápido possível aí nas redes. É isso. Pessoal, beijo, gente. Uma boa noite e bom fim de semana. Beijo, Tchau, boa tchau. noite. Tchau. Boa noite. Tchau.